presidente da Federação do Comércio do Rio Grande do Norte, Marcelo Queiroz, está vibrando com a perspectiva de crescimento de 8% a 10% nas vendas no estado em todo o ano de 2012. Esse resultado vem confirmar as previsões feitas por ele mesmo para aquele período. Em novembro, o crescimento foi quase o dobro de 2011. A CDL Natal espera ter um grande sucesso no Liquida Natal 2013. As empresas que não participaram no ano passado poderão fazê-lo este ano. Basta contatar com a entidade. O valor do kit para o associado é de R$ 350 e o não associado R$ 500. Lojista, entre em contato com a CDL e tenha boas vendas. Voltamos aqui à nossa entrevista, Jean Paul Prats. Quantas empresas estão prejudicadas com essa questão dessa inversão das coisas? Primeiro a instalação, para depois a linha de transmissão. Elas podem deixar o Rio Grande do Norte a esse risco? Olha, segunda pergunta, rebatendo logo. Não acredito que nenhuma empresa deixe o Rio Grande do Norte. Houve, na verdade, uma manifestação de uma delas, mas no sentido apenas de transferir alguns parques que estariam programados, já são parques que já são de segunda geração dessa empresa, ela já tem 2 parques operando, gerando energia nesse instante, lá em Guamaré, né? Que é a Bioenergy, e ele aventou de levar 2 de 4 parques que estão programados já ainda para leilão para o Maranhão. Mas ele tem uma situação particular, ele no Maranhão já tem vários parques ganhos no leilão de 2012, um leilão até pelo qual ele foi criticado por ter colocado preço bem barato numa região de fronteira para esse investimento, que é o Maranhão. A Bioenergy tem essa característica, ela abriu a fronteira Rio Grande do Norte há quase 10 anos atrás, já media vento aqui, e agora está medindo no Maranhão já há uns 3 ou 4 anos, também abrindo, desbravando a fronteira maranhense. Então, para ele, o que ele vai fazer lá? Ele vai fazer um sistema de linhas de transmissão próprio, para 12, 15 parques. Então, colocar mais um parque ou 2, para ele é uma vantagem de escala. Então, esse é um caso específico. Agora, serviu de alerta, porque realmente o governo federal precisava de uma sacudidela nesse tipo. Nós somos o estado líder, né, desse setor no Brasil, nós temos autoridade para falar com o governo federal, com essa capacidade de liderança de projetos em implantação, temos experiência nisso, tivemos e temos no governo atual pessoas experientes e capazes para fazer isso, o próprio Zé Mário está aqui, esteve na nossa equipe, continua na equipe, quer dizer, uma continuidade técnica desse trabalho que é importantíssimo salientar. Não é a questão política prevalecendo sobre essa questão. Então, os investidores têm essa segurança. Sobre quem está sendo afetado na espera, quem está na fila da linha de transmissão, realmente tem 3 ou 4 empresas com um conjunto grande de parques, eu diria que 600, em torno de 600 megawatts, o dobro do que já está gerando, que está pronto e não está gerando porque não tem autopista para fluir a energia, que são as linhas de transmissão, as BRs da energia. Então, nesse caso, essas empresas têm um certo prejuízo, mas nem tanto porque, como elas cumpriram o papel delas, o governo federal lhes garante receber a tarifa de geração como se gerando estivessem. Então, elas mesmo não estando gerando, como elas não têm culpa, digamos, por não estarem despachando energia, elas recebem o preço de energia que foi contratado. Zé Mário, eu li recentemente a propósito desse assunto e de uma coisa que você falou há pouco tempo, mas eu li nos jornais que o governo do Estado, a SEDEC e o próprio IDEMA haviam feito um acordo com a CHESF sobre um cronograma de obras em função dos leilões. O que é que ficou acertado nesse encontro? Ao todo, foram leiloados 5 lotes de transmissão, onde o Rio Grande do Norte se beneficia para deixar seu sistema mais robusto. Desses 5 lotes, a CHESF ganhou isoladamente 3. Um outro ela ganhou em parceria com a empresa de São Paulo, a montagem de um SPE. E a última, num lote recente agora, num leilão, foi em dezembro também de 2012, ganhou a empresa espanhola, a Bengoa. O que é que realmente aconteceu? É que a CHESF ela teve uma certa dificuldade inicial em iniciar o seu processo de implantação em função dela ser uma estatal, ela ter que submeter à Lei 8666 e também, como eu falei, ao fato de que se trata de um licenciamento que envolve uma série de dificuldades, como eu já mencionei no bloco anterior. Então, o que é que está acontecendo? O Estado, ciente do seu papel, ele está chamando todos os atores envolvidos no processo. Já tivemos algumas reuniões com a CHESF, inclusive o secretário capitaneando o processo,
juntamente com o IDEMA, e está previsto, inclusive, para a próxima semana, nova rodada de reunião, e em fevereiro vamos ter uma reunião com todos os entes que, de certa forma, vão interagir com o processo de implantação das eólicas, exatamente para poder a gente antecipar. Em vez de a gente fazer a coisa corretivamente, a gente vai atuar preventivamente e essas reuniões deverão ser realizadas ordinariamente. Perfeito. Jean Paul Prats, quais são as instituições financeiras que financiam os investimentos em eólica e esses investimentos representam quanto já no Rio Grande do Norte? O cálculo que você faz normalmente, a regra geral, é em torno de 4 milhões de reais por megawatt instalado. Então, os números que nós temos apontam para a ordem de 9 a 10 bilhões de reais de investimentos assegurados em contratos com o governo federal. Isso significa que esses investimentos podem ser financiados com base no próprio recebível, na própria garantia do contrato, que é um contrato com o governo federal, que é um contrato de alta estirpe, digamos assim. As entidades financiadoras, a principal é o BNDES, né? O BNDES tem sido o grande motor de financiamento dos projetos de infraestrutura, de energia, até de petróleo, que o país, essa é uma opção que o país tem feito, né? O BNB iniciou com uma carteira importante, foi desenvolvendo muito bem essa carteira. O BNB, você sabe, tem algumas tarifas, algumas vantagens em relação ao BNDES, né, em função da região Nordeste ser uma região incentivada, etc. E depois houve uma opção, agora mais recentemente, 2010 para 2011, da presidente Dilma diretamente, no sentido de desestimular e aí no final até de proibir que o BNB entrasse nessa área de eólica. Eu tenho para mim que é porque ele estava justamente colocando muitos milhões na carteira dedicados a um segmento apenas, né? E isso estava acabando drenando recursos do que eles consideram interessante, que é microcrédito, pequenos negócios, etc. e tal. Então, por via das dúvidas, baniram, digamos assim, o BNB dessa situação. Havia também um pequeno lobby nos estados do Sul, principalmente o Rio Grande do Sul, contra o fato do BNB estar presente, porque o BNB não podia financiar projeto no Sul. Então, aquelas condições do BNB, que eram ligeiramente mais favoráveis que o BNDES e outras fontes, né, acabavam sendo uma forma um pouco privilegiada do Nordeste participar dos leilões. Mas, em suma, o BNDES, e já começam a surgir algumas outras fontes alternativas. O Banco do Brasil tem entrado em projetos eólicos, também é um banco público, mas começando a haver um desanuviamento aí da situação de crise europeia, crise mundial em geral, o que se espera é que a gente tenha um pouco mais de variedade na captação de financiadores e de investidores diretos desses projetos. Certamente. Não saia daí, nós voltamos em instantes para o nosso terceiro bloco.